Bom, então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos aí novamente às segundas jornadas enativistas. E hoje nós teremos 3 apresentações: a Jéssica, depois o Pedro e, por fim, o Tiago. Então, eu já falei ontem, né, como que funciona, cada um terá 1 hora, e aí a gente divide aí o tempo aí de apresentação e de discussão. E aí só peço para vocês, então, ao longo da apresentação, deixarem os microfones, né, mutados, e a gente parte depois, então, para a discussão. E é isso, fico muito contente de ver todos aqui presentes e tenhamos aí hoje de novo uma boa discussão. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Jéssica Vergara, que é doutoranda aqui na URGS, e vai falar, o título, né, da sua apresentação é Mary, usam TVSS a cores, uma resposta inativista sensório-motora para o problema do papel causal do caráter fenomenal da experiência. Então, é contigo agora, Jéssica. Oi, pessoal, boa tarde. Eu, primeiro, agradeço ao Eros por realizar o evento, por me convidar. Agradeço a todo mundo que está aqui, né, presente, os colegas que vão apresentar, a Camila, que veio de fora, né, apresentou ontem. O que eu vou apresentar hoje é um resultado. Eu tentei pensar numa forma um pouco mais didática de apresentar um dos principais resultados que eu cheguei na minha pesquisa de mestrado, que basicamente eu investiguei. Gente, vocês estão me escutando bem? Estamos sim, Jéssica. Tá, é porque começou um barulho aqui, tá, mas tudo bem. Na minha dissertação de mestrado, então, eu busquei investigar, né, 2 posições distintas sobre que respondiam à pergunta, né, qual o substrato material da consciência. E uma das respostas possíveis seria a tese da consciência, que eu chamei de tese da consciência intercraniana, que defende que a consciência, na verdade, ela é um fenômeno que sobrevém estritamente a processos cerebrais, né? Pode ser emerge, pode ser reducionista, enfim, pode ter diferentes concepções ontológicas, né, sobre a identidade da consciência, mas ainda assim o substrato material dela, ela se restringiria ao cérebro, em alguns momentos ao sistema nervoso central como um todo, mas normalmente é algum pedaço ali do cérebro, se não o cérebro inteiro que está em jogo quando se pensa sobre substrato material da consciência. Né? E eu investiguei uma posição específica com relação a essa tese, né, que é a posição do David Chalmers, porque o David Chalmers ele defendia paralelamente que processos cognitivos poderiam ser estendidos, poderiam ter como substrato material não só o cérebro, mas também, né, blocos de notas, controles de videogame, enfim, telas de computador, então, celulares, né, smartphones. Então, apesar de aceitar, né, que alguns argumentos, né, apesar de defender alguns argumentos que defenderiam que o substrato material da mente como um todo poderia ser mais amplo, ainda assim a consciência ele restringia para obrigatoriamente, né, exclusivamente algo no cérebro. E investigando essa tese, né, que foi a que eu tentei, na verdade, atacar, né, eu tentei defender que a tese rival que eu apresentei, que é a tese nativista, que é a tese de que a mente, na verdade, não só a mente, né, mas a consciência como um todo é um fenômeno que emerge não só do cérebro, mas da interação do cérebro com o ambiente, né, envolvendo o corpo. Eu tentei defender, né, essa visão, defender que essa argumentação era mais cogente com relação à consciência. E ao longo dessa discussão, né, tentando entender o que estava realmente em jogo entre nas divergências dos autores, né, porque que o Chalmers, mesmo defendendo a extensão de alguns processos cognitivos, não a extensão do substrato material de certos processos cognitivos, ainda assim, não aceitava que a consciência pudesse ter um substrato material mais amplo.
eu cheguei a uma conclusão, né, que eu tentei defender, de que, na verdade, para defender esse tipo de abordagem, o Chalmers teria que se comprometer com uma noção muito específica de consciência, que é de que a consciência é estritamente composta de entidades que o Noe chama de qualia atômicos, né? Que são entidades simples, inefáveis, temporalmente discretos, entidades temporalmente discretas, né? Englobadas em um único momento de tempo, às vezes eles falam, né? Evidentes, autoevidentes, enfim. E tentei defender que isso ia levar necessariamente à epifenomenalidade dessas entidades. E aí eu, para defender que a consciência é isso, né? Esses autores, em especial o Chalmers, ele se utilizava de alguns argumentos, alguns experimentos do pensamento e alguns experimentos das ciências cognitivas. E pensando sobre, né, daí eu apresentei esses argumentos e tentei mostrar como que o enativismo lidaria com eles, né? E tentei defender que o enativismo teria uma condição de explicar esses fenômenos também, né, esses mesmos experimentos, dentro da abordagem nativista. Então, esses experimentos eles não necessariamente levariam à adoção desses qualia atômicos, né, como se pretendia inicialmente com a apresentação desses argumentos. E, paralelamente, o enativismo também conseguiria lidar com outros problemas, né, como, por exemplo, a consciência ela seria inerentemente causal, né? Ela teria um papel causal inerente, né? A consciência ela é constituída, né, pro nativista, a consciência deve ser entendida como experiência, né? E nos casos paradigmáticos de experiência perceptual, mas, né, isso vai se estender para as outras formas de experiência. O nativismo defende, então, que essas formas são inerentemente constituídas de ação, são explorações do ambiente, então elas têm que ser, elas são causais, né? E elas não são, então, portanto, epifenomênicas, né? Isso é uma vantagem do nativismo. Aí eu pensei em usar um dos experimentos, na verdade, que é o experimento que às vezes é conhecido como quarto de Mary, às vezes só como argumento do conhecimento, né? Que foi proposto pelo Frank Jackson em 82. Tentei bolar uma versão desse experimento que pudesse, de repente, convencer esses caras que defendem, né, a existência dos qualia atômicos de que não é bem assim que acontece a experiência, né? Então, vou apresentar, né, o experimento do Jackson, vou apresentar essa minha versão do experimento e tentar explicar por que eu acho, né, que ele poderia ajudar a elucidar assim, esse conflito, né, de perspectivas acerca da consciência, né, a favor, então, da concepção nativista. Não sei se vai dar muito certo, assim, mas parecia uma boa ideia no início, assim, vamos ver. Né? Tá. Então, o experimento do Jackson, do quarto de Mary, ele apresentou nesse artigo de 82, né, Phenomenal Qualia, ou Qualia, enfim, os qualia epifenomenais. E ele diz basicamente o seguinte, né, eu vou ler, enfim, não é tão longo assim. Mary é uma cientista brilhante que é, por uma razão qualquer, forçada a investigar o mundo de uma sala decorada em preto e branco, por meio de uma televisão em preto e branco. Ela se especializa na neurofisiologia da visão e adquire, vamos supor, toda a informação física que há para se obter acerca do que acontece quando vemos tomates maduros ou o céu, e usamos termos como vermelho, azul e assim por diante. Ela descobre, por exemplo, exatamente quais combinações de frequência de onda do céu estimula a retina, e exatamente como isso produz, por meio do sistema nervoso central, a contração das cordas vocais e a expulsão do ar dos pulmões, que resulta na enunciação da frase "o céu é azul". O que acontecerá quando Mary for liberta de sua sala preta e branca ou lhe for dada uma televisão a cores? Ela irá aprender algo novo? Parece óbvio que ela irá aprender algo novo sobre o mundo e sobre a nossa experiência dele. Mas então é inegável que seu conhecimento prévio era incompleto. Mas ela tinha toda a informação física. Ergo, há mais para se ter que isso, né? Há mais para se ter que isso, e o fisicalismo é falso. Esse algo a mais, o Jackson vai usar expressões como sentimentos ou sensações cruas, né?
Hall sensations, né? Hall feelings, características fenomênicas ou qualia. Né? O objetivo do Jackson, especificamente, era rejeitar o fisicismo, né? Por isso né, ele bolou esse experimento, né? E daí ele tá claro nessa frase aqui, né? Ele vai dizer que diga-me tudo de físico que há para dizer sobre o que acontece em um cérebro vivo, os tipos de estados, seu papel causal, suas relações com o que acontece em outros momentos e em outros cérebros, e assim por diante. E seja o quão esperto possível encaixando tudo isso. Você não terá me falado sobre o dolorido da dor, a coceira da coceira, as pontadas dos ciúmes, e sobre a experiência característica de provar um limão, cheirar uma rosa, ouvir um som alto ou ver o céu. Né? Então, o objetivo do Jackson específico era rejeitar o fisicismo, né? E eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque a minha intenção não era dialogar com essa parte específica, né, da adoção dos qualia, é dialogar justamente com o debate que o Chalmers vai travar depois. Só que o Chalmers vai usar esse argumento também a favor, né, da visão dele, então por isso que eu queria trazer. E porque eu acho que esse é o argumento mais profícuo, assim, dos argumentos que o Chalmers utiliza. Né? E aí entra várias questões assim, sobre o fisicismo especificamente, né? Que fisicismo é esse que o Jackson está tentando negar, né? Parece, né? Algumas pessoas defendem que é um fisicismo que tem que ser o fisicismo materialista, né? Mecanicista. Se não for, daí o argumento já não tem mais a mesma força que ele teria, né? Se tu não interpretar fisicismo de uma forma bastante limitada, né? Que é exclusivamente aceitando exclusivamente, né, o materialismo, o mecanicismo, então o argumento do Jackson perde um pouco da força, né? Mas, enfim, não uma digressão. E aí o Jackson se pergunta, né? Ele está negando o fisicismo, ele está dizendo que os qualia não são físicos, mas ele quer, ao mesmo tempo, ser naturalista, né? E daí eles perguntam, bom, se eu estou dizendo que existe algo que não é natural, né? E eu aceito que o mundo natural ou que o mundo físico é fechado, né? É causalmente fechado, então o mundo físico não pode ser causado por nada que não seja físico, né? Porque ele quer ser naturalista. Então, como é que eu explico a inserção dos qualia nessa ordem natural, né? Se eu quero ser naturalista, né? Coisas que não são físicas não podem causar nada no mundo físico e os qualia não são físicos, bom, então eles não podem ter poder causal nenhum, né? E ele vai chegar, então, na fenomenalidade dos qualia. Aqui tem uma segunda versão do argumento, eu trouxe para esse caso a gente, enfim, entrar em alguma divergência. E aqui tem uma reconstrução do argumento, né? Do 1 ao 3 é o próprio Jackson que aponta, assim. E a quarta e a quinta eu que acrescentei para deixar claro, assim, né? O argumento dele, né? Que é... Bom, enfim, acho que já está claro, não. Vou pular para a gente conseguir vencer o tempo. Aí o Chalmers ele vai usar o argumento da Mary, mas ele vai usar também outros argumentos a favor dessa visão dos qualia, né? Ele vai usar, por exemplo, o argumento do espectro invertido, que é uma argumentação bem intuitiva, assim, acho que a maioria das pessoas tem ela naturalmente, né? O Daniel Dennett, inclusive, brinca assim que quando ele apresenta esse argumento nas aulas, a maior parte da turma levanta a mão e diz que já pensou por si só, né? Que é basicamente o meu azul pode ser o teu vermelho pode ser o meu azul, né? Quando eu olho para um objeto azul, eu digo é azul, tu olha para esse mesmo objeto, diz é azul, mas na verdade o que tu tá sentindo lá na tua cabeça é a mesma coisa que eu sinto quando eu vejo o vermelho, né? E aí tem os casos de visão cega, não é um experimento de pensamento, é um caso real, né? Que são pacientes que têm dano no córtex visual primário, né? E daí por causa disso eles acabam tendo alguns campos cegos no campo visual deles, né? Então eles têm alguns pontos que eles dizem, né? Que eles não conseguem enxergar o que tem ali. Só que alguns desses pacientes, eles consistentemente, se tu pede para eles dizerem o que tem ali, né? Primeiro eles vão dizer, não estou vendo nada. Aí tu insiste, eles continuam, não estou vendo nada. E daí tu, não, mas adivinha. Aí eles conseguem adivinhar algumas características consistentemente, não é? Sistematicamente eles dizem, é algo vermelho. E sei lá, tá vindo nessa direção, tá, né? Tu toca um negócio neles, eles desviam. Tu diz para eles agarrarem, eles vão direitinho com a mão, assim, para agarrar a coisa exatamente no formato que ela é. Assim. Então,
são casos reais, né, de visão cega em português, blind sight em inglês, assim, que, enfim, normalmente entram na literatura sobre consciência fenomênica, justamente porque parecem justamente querer dar essa noção de que tu pode ter a sensação. Normalmente a gente pensa, né, que a gente pode ter que para a gente ter pra gente ver uma coisa, né, isso que eles chamam de visão cega, né, tu tá vendo, só que tu não tá vendo. Aí qual é o sentido que tu vê, qual é o sentido que tu não vê? Daí eles dizem, ó, o sentido que tu vê é que tu tem algum registro de informação, né, tu tem algum acesso àquilo, mas tu não tem o acesso fenomênico àquilo, né, te falta os qualia, né. O Bloch, na verdade, eu acho que ele vê isso um pouco diferente, mas o Chalmers vê assim, né? Olha, ele tem a parte que o Chalmers chama de psicológica, que é a parte funcional, ele consegue associar as coisas, ele consegue registrar aquela informação, mas ele não consegue ter os qualia, né? E daí isso tudo vai culminar, né, na versão mais radical desses argumentos, que é a versão do zumbi fenomênico, que o Chalmers vai dizer, olha, imagina um mundo zumbi, né? E esse mundo tem que ser assim, olha, fisicamente idêntico ao nosso. Fisicamente idêntico ao nosso, molécula a molécula. Nesse mundo zumbi tem um zumbi gêmeo, né? Eu vou falar zumbi gêmea, né? Vai ter uma zumbi gêmea da Jéssica lá. E ela vai estar no mesmo ambiente que eu tô aqui, porque o mundo todo é molécula a molécula idêntico a esse, né? E essa Jéssica vai estar lá, vai estar falando sobre o zumbi fenomênico, vai estar vendo uma tela de computador na frente dela, um slide verde, e vai estar interagindo, vai estar falando com as pessoas, olha só, tem um mundo zumbi onde as pessoas não têm consciência e tal. Só que, na verdade, essa zumbi não tem consciência. Ninguém nesse mundo zumbi tem consciência. Ninguém tem, quando o Chalmers diz consciência, ninguém nesse mundo tem esses qualia fenomenais, né? É meio redundante, né? Esses qualia, né? Ela não, por mais que ela esteja dizendo, né, estou vendo um slide verde, ela não tem a verdade na cabeça dela, né? Isso não acontece, não passa pela experiência dela. E o Chalmers vai dizer que é perfeitamente plausível que a gente pense que essa zumbi, ela vai dizer, né, eu tô vendo vermelho, eu tô vendo verde, eu tô... Inclusive dizer, eu sou consciente, mas ela não é, né? E aí, disso tudo, né, vai derivar essa visão de consciência fenomênica bem estrita, né, do Chalmers, que é a qualidade sentida da vermelhidão, a experiência de escuridão e luz, a qualidade de profundidade do campo visual, outras experiências outras experiências que acompanham a percepção em diferentes modalidades, né, o som de um clarinete, o cheiro de naftalina, enfim, uma série de sensações mesmo, né. E ele acha que isso tudo, que consciência, na verdade, é isso que é realmente misterioso, é isso que falta o zumbi, e qualquer pessoa que não tenha isso não é consciente de verdade, né? Ele vai dizer que é um sentido em que é consciente, é um sentido que tem a awareness, ou depois ele vai chamar de consciência psicológica também, que é uma consciência funcional, né, dos estados computacional, tá, e tudo mais. Bom, e daí então ela propõe que a gente pense nesse mesmo experimento da Mary, naquele experimento lá da Mary, agora, mas tente usar uma ferramenta junto, que é o seguinte. Existe um sistema de substituição tátil visual, né, que é um aparelhinho, que é esse aqui, que foi inventado pelo Paul Bach-Rita, né, que basicamente o que acontece, vocês conseguem ver no meu mouse? Consegue, tá. Basicamente o que acontece? Tem uma câmera aqui, né? Ela capta as informações luminosas do ambiente e aí ela traduz essas informações para impulsos que vão nessa pranchetinha aqui, que é cheia de pontinhos. Esses pontinhos são essa pranchetinha colocada na língua aqui, como essa menina está usando. E lá dentro, nessa pranchetinha, então, essas informações visuais vão ser traduzidas num formato da coisa que está na frente dela, né? Ela não está aparecendo aqui, ela estaria na frente de uma xícara. Então, as informações visuais chegam, né, luminosas chegam na câmera, a câmera, através de um software ali, né, ele faz a tradução, né, desse formato que chega na câmera para um formato mais rudimentar, assim, isso aqui é disparado, então, estímulos na língua. A língua é super sensível, então ela consegue
ter uma boa precisão, né? Os primeiros desses sistemas desenvolvidos, na verdade, eram placas enormes, assim, nas costas, né, dos pacientes, né? Mas depois de um tempo eles conseguiram miniaturizar isso, assim, tá? É bastante usado, né? Isso aqui, na verdade, é um produto, né? Eu botei aqui a foto de um produto dessa Brainport, né, o produto se chama Brainport Vision Pro, né, da UiCab, que é bem comercializado, assim, tem bastante aplicação, ele tem funcionado bastante. Né? Só que ele é preto e branco, assim, todos eles são preto e brancos ainda. Assim. A minha proposta é que a gente pense num deles que seja colorido, né? Os detalhes de implementação disso eu não faço ideia, né? Não, se eu soubesse, talvez eu estivesse fazendo outro curso, ganhando dinheiro com isso, assim, mas pensar, de repente, que nesses disparos aqui, em vez de ser só, né, disparo e não disparo, como eu acredito que seja o caso, seja mais complexo, né, tem alguma intensidade de disparo e essa intensidade possa mimetizar, né, possa espelhar a intensidade de luminosidade, assim. Então, eu proponho, né, imagine que exista uma Mary que ela nasce com um daltonismo monocromático, que é um daltonismo que só vê, eu estou propondo, né, que no caso dela, ela só enxergue preto, branco e tons de cinza, né. Existem outros tipos de daltonismo monocromático, enfim, o próprio daltonismo monocromático ele é muito complicado, porque normalmente a pessoa não tem uma visão muito acurada, né, muito precisa, porque ela acaba tendo só, ela não consegue, enfim. Então, eu proponho, né, que exista uma Mary que tem uma visão razoavelmente precisa, né, só que ela só enxerga esses tons de cores. E aí ela se torna uma cientista especialista na neurofisiologia da visão de cores. E aí eu aceito, né, vamos supor, como o Jackson quer supor, que a gente tenha chegado no momento da ciência, que a ciência tenha nos dado tudo o que há de físico para saber sobre os processos envolvidos na visão das cores, né? E a Mary, então, ela sabe tudo o que pode ser descrito cientificamente sobre as cores. E ela, né, por ser uma cientista brilhante, ter essa limitação visual, ela resolve desenvolver um TVSS a cores, né, que transmita, então, essa intensidade das frequências de luz para choques na língua dela. E aí, né, a Mary, então, começa essa parte eu estou dando de bandeja, né, quero saber se vocês concordam, assim. A princípio, então, parece que a Mary vai conseguir distinguir as cores e se tornar funcionalmente, pelo menos, muito parecida com uma pessoa que não tem esse daltonismo monocromático, uma pessoa que não tem daltonismo. Assim. Então, ela vai conseguir, né, ver cores, ela vai ver cores não, né? Ela vai conseguir reportar sistematicamente as cores, distinguir as coisas pelas cores e se comunicar com as pessoas, entender o que as pessoas estão querendo falar quando elas falam sobre cores, né? E aí a pergunta é, o que a Mary não sabia, né? Eu concedo que talvez a Mary tenha um gosto estético por cores bem diferente do nosso. Talvez ela adore combinar, sei lá, verde-limão com rosa, porque dá uma sensação boa na língua, enfim, porque né, a forma dela de interação com as cores é um pouco diferente. Então, eu concedo que ela não vai ser exatamente, né, como uma pessoa que enxerga cores através da retina. Mas, para mim, parece, né, que a Mary ela não vai ter nenhuma diferença funcional relevante com relação às distinções entre cores, né? E distinguir objetos, pegar objetos e identificar objetos, inclusive, né? Inclusive, ela vai passar naqueles testes lá de daltonismo, né? Aquelas pranchetinhas lá com paletas de cores, enfim. E dentro da concepção inativista, então, isso é explicado porque o caráter intrínseco da experiência, né, isso que é chamado de qualia, não é o que fixa o conteúdo da experiência perceptual. Né? O conteúdo da minha experiência de cores com vermelho não é a vermelhidão, mas é uma relação dessa vermelhidão, né, dessa coisa que eu estou tendo, com uma série de outras de uma natureza parecida que possam constituir um campo de possibilidades e eu consigo identificar, né, as coisas dentro desse campo. Então, a experiência de cor é uma experiência inerentemente relacional. O conteúdo da cor vermelho, na verdade, é um conteúdo intrinsecamente relacional, porque ele é um conteúdo que existe em função de outros conteúdos de uma natureza parecida, né, como o azul ou o verde,
que me permitem distinguir as cores, que me permitem distinguir objetos, distinguir a realidade e interagir com o mundo em função justamente dessas diferenças que eles têm. E essa diferença, ela só precisa ser expressa como diferente. Então, eu posso substituir a vermelhidão, né, da retina por um estímulo elétrico, né? Eu poderia, inclusive, distinguir, de repente, substituir, inclusive, por palavras daqui a pouco e conseguiria ter, pelo menos funcionalmente, um resultado muito parecido, né? Como eu falei, eu estava bastante otimista, eu já não sei se é tão cogente assim. Acho que quando a pessoa quer se apegar aos qualia, já não tem muito como convencer, assim. Essa seria a conclusão nativista. Eu achei que pudesse ser pedagógica, assim, apresentar esse exemplo, assim. Aí o resto aqui é só explicação do enativismo mesmo. E aí eu não sei se a gente abre para discussão, para pensar se foi cogente, se foi pedagógica essa explicação, e aí se não foi, de repente eu passo para outros slides para tentar explicar por que o nativismo, né, interpreta dessa forma, porque o que eu queria mesmo era testar, assim, a cogência desse argumento. Acho que você pode seguir até o final, não, a sua apresentação, e depois a gente faz a discussão. Tá. Basicamente, então, eu queria apresentar, né, o nativismo, apresentar, então, por que o nativismo diz isso, né? Por que ele diz que o que importa é o caráter intrínseco, não é tanto o caráter intrínseco, né? O caráter intrínseco, e esse é o ponto, assim, ele tem um papel ineliminável, né? Mas não ele enquanto intrínseco, mas ele enquanto relacional com outros de uma natureza parecida que possa ser distinto dele. Eu vou tentar ver se eu consigo deixar isso um pouco mais claro, assim, porque eu não acho que eu tenha conseguido colocar de uma forma muito clara aqui. Bom, primeiro passo, então, do nativismo vai ser dizer, olha, percepção e sensação são coisas distintas, né? E isso fica bem claro aqui com esses exemplos, aqui desses quadradinhos aqui, esse cinza, esse cinza pequenininho aqui, esse outro cinza, ele tem exatamente o mesmo tom, eu só copiei e colei um no lugar do outro, né? Só que aqui, por causa da cor que eles estão em contraste, eles parecem realmente muito distintos, assim, pelo menos eu não consigo, né? Quando eu não arrasto um para o lado do outro, eu não consigo ver eles como do mesmo tom, mas eles são, né? Então, eles provocam o mesmo qualé na gente, exatamente o mesmo qualé, exatamente a mesma frequência de onda que tá na retina, exatamente o mesmo impulso elétrico, deveria, pelo menos, né? Só que não é a mesma experiência, né? São experiências de cores distintas. Né? Aí tem aqueles casos clássicos, né? Clássicos, não, sei lá, populares, né? Do vestido azul e preto, ou dourado e branco, né? Que, na verdade, ele é azul e preto mesmo. Eu vejo ele branco e dourado, e foi, enfim, foi bastante discutido na internet, né? Foi bastante popular. Tem esse caso desse tênis aqui também, que ele é rosa, e todo mundo não, né? Mas muitas pessoas veem cinza, enfim. Que mostra, assim, que, olha, uma coisa é a sensação que tu tá tendo, qual é, específico. Outra coisa é a tua experiência desse qual é. Assim. Então, existe uma diferença entre percepção e sensação, mas isso é bastante aceito, assim, né? Não é tão misterioso assim. A questão é que o nativismo continua, né? Ele diz, olha, além disso, né? Além da experiência específica de um qual é ser diferente da experiência a experiência de um qual é e a contraponto físico, o contraponto físico dele ser diferente. Bom, além disso, existem casos que a gente consegue mostrar que nem todas as sensações são percebidas, né? E aí o Noe, ele apresenta os casos de cegueira experiencial, né? Que são pessoas que têm catarata, né? Congênita. Então, em algum momento, eles perdem completamente a visão. Aí eles fazem uma cirurgia, tira a catarata e eles começam de novo a poder sentir luz na retina, né? A luz começa a atingir a retina deles de novo, só que os relatos deles são de experiências completamente sem sentido, assim, né? Eles não conseguem entender que é uma janela, eles não conseguem entender que eles estão diante, às vezes, nem da luminosidade direito, né? Eles não conseguem entender o que eles estão que eles estão sentindo, né? Eles sentem uma coisa, mas a experiência deles é bem diferente dessa, é só com o tempo que eles vão conseguir fazer sentido daquela experiência. Eu vou pedir para vocês contarem
quantas vezes o time branco passa a bola. Claro, sem muita interlocução, assim, fica meio ruim, mas esse é um caso bastante discutido também, porque, na verdade, o que acontece é que passa uma pessoa vestida de gorila no meio da, da peça, não sei se vocês estão vendo agora. E eu não sei se vocês viram ele passar na primeira vez que vocês estavam contando os passos da bola, assim. E, enfim, esse caso é chamado, né, de Monkey Basketball Illusion, uma coisa assim. E ele é bastante discutido na literatura porque a gente teve a sensação, né, do cara vestido de gorila passando na frente da nossa, esses qualia, digamos, esses qualia chegaram à nossa retina, né? Esses fragmentos de ondas de luz chegaram à nossa retina, mas normalmente as pessoas não conseguem computar isso, não têm acesso, não experienciam o homem vestido de gorila, né? Talvez alguns de vocês tenham, né? Talvez estivessem, enfim, prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, tenham conseguido ver, mas as primeiras vezes que eu vi, tem vários vídeos parecidos, assim, inclusive desse mesmo Daniel Simmons, assim, faz várias edições do mesmo vídeo, e a maioria das pessoas não consegue, na primeira vez que olha, ver o gorila, né? Tem casos de mudança cega também, que tu põe uma imagem, por exemplo, de um carro que é vermelho e aos poucos tu vai alterando algumas coisas do ambiente e o carro vai alterando de cor e no final tu pergunta para a pessoa qual é a cor do carro e ela vai te dizer a cor atual, né, que por exemplo azul. E na verdade ela nem se dá conta que o carro era vermelho no início, depois ela virou azul, né? Então tem vários exemplos de testes, né, que se faz assim que a pessoa tá tendo claramente uma sensação, mas ela não tá percebendo, né? Ela não tá conseguindo, pelo menos, experienciar isso, né? Não faz parte da consciência dela, digamos assim. E aí, também, além disso, né, se nem toda a sensação é integrada na percepção, a percepção extrapola toda a sensação, extrapola a sensação, né? E aí aqui a gente tem esse gráfico que mostra a distribuição de cones e bastonetes de visão, né? O bastonete, ele é justamente isso que nos dá a visão de luminosidade, então seria uma visão preta e branca e pouco nítida, e os cones, eles te dão a visão das cores, né? Normalmente a gente tem 3 tipos de cones, né? E a concentração deles vai ser no centro da retina, bastante aqui, né? O pico deles. Depois eles vão sendo bem escassos, mais para as bordas da retina. E os bastonetes também, né? Vão acompanhar uma distribuição parecida com os cones, mas eles vão cair bastante no centro. E além disso, a gente tem o nervo óptico, bem num ponto aqui nessa imagem aqui dá para ver isso aqui é feito em cima de uma retinografia, né? Então aqui a gente vê o ponto cego. Isso aqui é o nervo óptico. Aqui a gente não tem imagem nenhuma, não tem nenhuma luz que atinge aquele ponto na retina, porque ele é um ponto que não tem cones nem bastonetes, justamente porque ali está o nervo, né? Além disso, né, a gente tem algumas irrigações, né? E se a gente fosse reproduzir o que seria a imagem da nossa retina, seria algo parecido com essa imagem aqui, né? Ela seria invertida, né? Sabe disso? Teria esse ponto cego, esse ponto preto aqui, que a gente não teria visão nenhuma. As bordas seriam mais preta e branca e pouco nítidas, né? Por causa da incidência dos bastonetes. E o centro, então, seria colorido. E quanto mais o centro, mais nítido, né? Só que, se eu perguntar para vocês, por mais que vocês tentem ficar parados, assim, olhando, eu duvido que alguém tenha essa experiência. Ninguém nunca, né, experienciou o mundo dessa forma. Apesar de que, se a gente fosse levar em consideração só o que chega à retina, só a sensação provocada, né, se a sensação for unicamente o que chega na retina, seria essa a nossa experiência. Né?
E aí a solução, né, para muitos filósofos, cientistas cognitivos, enfim, neurocientistas, é de que então existe um processamento cerebral posterior que pega isso que chega na retina e acrescenta coisas, né? A visão tem a ideia de que acrescenta outros pedaços de imagem, né? Mais cores, mais nitidez, enfim, que seria, digamos assim, uma solução mais imagética, né? E tem uma solução mais hiperintelectualista, que é uma solução que tenta dar às crenças o papel de completar, então, essa experiência, né? Então, eu experiencio porque eu acredito, eu penso, que é, de uma certa forma, né? Minha cognição de alto nível, ela vai agir com conceitos, enfim, com crenças em cima da minha experiência, né? Das sensações para me dar uma experiência realmente completa, né? E daí o enativismo, gente, sim, isso é super complexo, assim, não acho que eu possa explicar isso muito rápido também. E se vocês verem a minha apresentação, acharem assim, nossa, que um monte de argumento ruim, não acho que vocês refutaram o enativismo, né? O enativismo é um pouco mais sofisticado que isso, assim, mas estou tentando dar uma visão geral, assim, né? Para objetar, né, essa visão do preenchimento imagético, então, né, da visão fotográfica, snapshot, da concepção snapshot da visão, principalmente da visão, né? Principalmente o Noe, né? Vai apresentar alguns contra-exemplos, assim, um deles é esse triângulo, né? Acho que é Canizza, sei lá, é um psicólogo italiano, né? Se não me engano, e ele tem essa ilusão aqui do triângulo dele, essa primeira imagem, e o Noe vai dizer, olha só, isso que a gente vê, né, quando pergunta, assim, as pessoas vão dizer, eu tô vendo um triângulo cortado por outro triângulo que corta 3 círculos, né? A pessoa não diz assim, eu vejo sei lá, um come-come, outro come-come, outro come-come, uma flecha, uma ponta de flecha. As pessoas acham, elas vão experienciar triângulos e círculos, né? É isso que elas experienciam. Só que não é isso que elas estão sentindo, né? Elas estão sentindo semicírculo, na verdade, um pouco mais, né? E figuras, né, que não são círculos, enfim. É diferente, né? A primeira imagem da segunda imagem, por exemplo, elas são coisas diferentes. Tu experiencia uma diferente da outra, né? Por mais que eu tenha se a minha experiência do círculo aqui, do círculo oculto aqui, fosse a experiência de um preenchimento imagético, então, na verdade, o que eu estaria experienciando seria a figura 2 e não a 1. Né? Então, existe, por mais que tu experiencie um círculo, tu não experiencia esse círculo imageticamente preenchido. Né? Então, não é isso que o cérebro faz. O cérebro não preenche, né? Não é isso que é a percepção, não é o preenchimento imagético do que falta. Né? Sei que dei saltos aqui argumentativos, mas enfim, né, tentando avançar um pouco. E do lado da crença, né, de pensar assim, não, mas é porque eu acredito, daí eu formo a crença de que tem um círculo e tal. Aí o Noy vai apresentar essas linhas de Miller-Lyer, né, que aqui, né, fica bem claro que elas são do mesmo tamanho, a de baixo e a de cima. Só que quando eu apresento a imagem assim para vocês, pelo menos para mim, né, para mim elas são claramente a de baixo maior que a de cima. E eu volto para cá, eu me convenço, eu tenho a crença clara e distinta de que elas são do mesmo tamanho. Só que daí eu volto para cá e eu acho ainda que a de baixo é maior que a de cima. Assim. Então, se a crença tivesse esse poder de moldar a minha percepção de uma forma tão intrínseca que a minha própria experiência é essa sensação imbuída de crença, então por que aqui ela não funciona? Por que aqui a minha crença não consegue modificar a minha percepção, não consegue se acoplar à minha percepção de uma forma tão natural como é, ou como deveria ser, né? Essa daqui de que eu estou vendo um círculo. Então, enfim, né, seria isso. Então, ele vai, e os enativistas em geral, né, vão dizer que não é isso que acontece, não é um preenchimento imagético, não é a ação, né, de uma crença que se acopla à percepção e forma uma experiência, então, acoplada, né? O que acontece é que que a nossa experiência, na verdade, ela é uma experiência, e aí é o Noe, né, especificamente vai dizer isso, ela é uma experiência de um conteúdo essencialmente virtual, né, que é um conteúdo que ele é
efêmero realmente, mas que ele se constitui, ele vai se aprofundando, que vai se aprofundando, né? Ele vai se constituindo na medida em que eu exploro o ambiente, né? E aí ele vai apresentar uma série de argumentos, e a Hurley, o O'Regan, né, também vão apresentar vários argumentos para mostrar como o movimento influencia na percepção, né? Então, o primeiro passo é isso, reconhecer o papel do movimento na percepção. Né? Aí, o primeiro argumento, né, é que os nossos olhos eles estão sempre com um movimento constante, eles dificilmente tem uma experiência sem que teu olho fique se movendo rapidamente, né, que é o que a gente chama de sacadas. É um videozinho só para mostrar, só para eu não ter que ficar fazendo isso com o meu olho. Né? Então, assim, né, mesmo quando a gente pensa que a gente está imóvel, na verdade a gente não está, né? Nosso olho está se movendo rapidamente para constituir. Justamente isso acontece, né? A explicação é porque a gente só consegue enxergar com cores mais precisas, com maior precisão e com cores no centro da retina. Então, para que a gente consiga ter uma visão colorida do ambiente, nítida do ambiente, a gente precisa mover os olhos rapidinho, né? Porque daí a gente consegue ir formando essa imagem, né? Se a gente fosse adeptos, né, da teoria imagética da percepção, a gente diria que o cérebro vai, né, escaneando o ambiente, assim, montando uma foto assim, completa, panorâmica do ambiente, né? Então, tem como tu adaptar, né, tem como tu explicar, de um ponto de vista da concepção imagética, ao movimento das sacadas, né? Mas o enativismo vai dizer que não, que justamente tu fica olhando e a cada momento que tu olha, tu tá tendo uma experiência, tu tá experienciando aquilo e tu não forma imagem nenhuma no final, né? A tua percepção é sempre momentânea ali e ela vai adquirindo conteúdo justamente colorido e preciso e tal, justamente porque ela é temporalmente extensa, né? Mas, enfim, continuar a linha aqui de raciocínio, né? Daí, outro momento, outra influência do movimento, assim, que a gente consegue perceber é que o movimento ele ajuda a explicar os casos de cegueira experiencial lá que eu falei, do cara que tinha catarata, fez cirurgia e tal, que é justamente eles começam a ter uma habilidade de perceber o que está realmente em volta deles, com conteúdo, como assim, isso aqui é uma janela, isso aqui é uma pessoa e tal, porque eles começam a se movimentar, pegar aquela coisa, mover aquela coisa, e aí eles conseguem, a partir dessa exploração do ambiente, eles começam a conseguir entender o conteúdo, né, do que eles estão presenciando, né. Tem um experimento também dos gatinhos, do Held e Hein, que eles pegam 2 filhotes de gatinho, na verdade vários, né, mas o experimento é feito com 2 ao mesmo tempo, né, tu pega 2 gatinhos filhotes e amarra eles num carrossel, só que um deles tu deixa ele totalmente dentro de uma caixinha, assim, e o outro tu deixa só preso, assim, mas ele tá com as patinhas que ele encosta no chão. E aí esse que encosta as patinhas no chão, ele vai caminhando, né? Ele consegue se arrastar, assim, né? Arrastar. E aí ele vai movendo o carrossel conforme ele vai caminhando, né? E, claro, vai caminhar em círculos, mas pelo menos ele vai conseguir caminhar. Já o outro, ele é passivamente arrastado, assim, né? Pelo carrossel. E aí ele não tem nenhuma influência do movimento dele no movimento do carrossel. E a conclusão que eles chegaram, né, depois, fazendo uma série de outros experimentos com esses gatinhos, foi que o filhote que ficou amarrado, né, que não conseguia caminhar, ele não conseguiu desenvolver a profundidade visual, né, a experiência da profundidade visual. Então, a conclusão que o Noe pretende extrair disso, né, que os nativistas pretendem extrair é que, então, sem o movimento, tu não consegue ter uma experiência mais com significado, pelo menos como a nossa tem, né? Uma das coisas é essa, tu não consegue desenvolver profundidade visual se tu não te movimentar, se não explorar. E a outra é que algumas experiências, elas são inerentemente ambíguas se tu pensar nelas só de um ponto de vista estático, né? Por exemplo, um cubo, um quadrado bidimensional, né? Um quadrado, um cubo e um paralelepípedo, eles têm uma face que é exatamente igual, né, para todos eles, que é essa face aqui do quadrado, né. Se eu tiver, né, perpendicularmente, assim, a essa face, eu não vou saber sobre, diante do que eu estou, não importa o que eu acredite, o quanto eu tente formar, o quanto eu medite sobre o assunto, eu nunca vou saber se eu estou diante de um quadrado, de um cubo ou de um paralelepípedo. Eu preciso explorar esse ambiente, né,
essas experiências, elas só podem ser plenas, né? Elas têm conteúdos que tu só consegue chegar realmente explorando o ambiente aqui e agora, né? Não é só aprendizagem, não é só nos casos de cegueira experiencial, é aqui, a nossa experiência aqui agora, tu não sabe se está diante de uma fachada ou de uma casa até que tu tenha algum ângulo que tu consiga acessar assim, uma parte além da fachada, né? Ou além dessa face quadrada. Assim. E aí o grande ponto do nativismo, assim, do sensório motor, pelo menos, né, é tentar determinar, então, qual o limite do movimento na percepção. Bom, o movimento, ele é essencial, né, mas o quão essencial ele reduz todo o conteúdo, todo o conteúdo perceptual é inerentemente sensório motor, né, e o Noe vai abandonar um pouco essa concepção, né, que seria um reducionismo sensório-motor, né, dizer que então toda a experiência é sensório-motora, toda a experiência perceptual, né, o conteúdo da percepção, ela é inerentemente sensório-motor, né, que seria dizer, por exemplo, que o cubo é ser um perfil de covariações sensório-motoras que tu tem acesso, então, a partir de uma exploração do ambiente, né? Uma exploração real, assim, né? Tu te mover aqui, agora e temporalmente e ao longo de um período de tempo no ambiente. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, que já está bem longo, assim, mas aí eu explicaria, né, qual é a questão das cores, assim, que... Bom, primeiro na minha dissertação, eu tomei essa postura mais reducionista, né, de que realmente o conteúdo do cubo é sensório motor, e aí explicar as cores dentro dessa concepção é bem difícil, porque as cores parece que elas não são, né, elas não têm nada a ver com o movimento, elas são algo, né, realmente as cores são evocadas, né, a experiência perceptual das cores é o que é normalmente evocado para tentar dar cogência ao argumento da existência dos qualia atômicos, né, então eles são, assim, onde os qualia têm a melhor performance deles, assim. E aí o Noe vai tentar dar uma explicação das cores sensório-motora para justamente, né, como ele diz, né, derrotar os qualia no seu campo de origem, assim, né, na sua casa, né. E aí, basicamente, é tentar mostrar, né, que as cores têm elas também são permeadas de elementos sensório-motores, né? A cor constante, né? A cor ela tem dois aspectos. Tem a cor constante, quando eu pergunto para vocês, né, qual é a cor dos meus óculos, por exemplo, eles são vermelhos, né? Só que, na verdade, tem um pontinho branco, um pontinho preto, e, enfim, tem sombras e tudo mais. Então, mas a gente consegue, mesmo com todos esses pontos, né? E lá no caso do vestido, né, azul e preto, tu consegue descontar essas sensações e chegar a uma cor constante, né? E essa cor, ela é dada justamente pelas relações que tu conseguiu, né, desenvolver com a tua exploração dos ambientes coloridos, né? Andando, né, em ambientes coloridos, vendo a forma com que a luz incide sobre esses objetos, sobre as sombras, enfim, tu conseguiu entender quais são esses padrões de covariação de luz em relação ao movimento que faz em torno dos objetos, né? Só que as cores, digamos assim, aparentes, né, que esse tom específico, esse pixel aqui da tela, isso parece que não é explicável motoramente, né? E aí o Noe vai ter uma teoria bem controversa, né, do espaço, um espaço das cores, que ele propõe que realmente seja entendido não como uma metáfora, mas realmente como um fato, né, que, na verdade, as cores elas se relacionam num espaço, né, de brilho, luz e brilho, matiz e saturação, né, nesses três eixos, então elas formam um espaço realmente amostral de cores. O Regan tem uma teoria parecida para a dor, né, então que, na verdade, as dores se distribuem, assim, num campo espacial mesmo, assim, e tu entender, né, a tua relação nesse campo visual, nesse campo colorido, faz com que tu consiga entender, então,
as relações entre as cores, umas com as outras, e inclusive consiga formar por constante em relação às fontes de luz, que, né, fazem alterações de cores aparentes nos objetos. E aí, eu acho que isso aí vai ter uma consequência, né, pro argumento lá para todos os argumentos, na verdade, usados a favor dos qualia. Se a gente adotar essa visão, né, de que os qualia, então, constituem a experiência. Desculpa, eu estava vendo o tempo aqui. Tá. Quando a gente volta lá para aqueles argumentos, a gente toma assim, o Noé diz que qualias não existem, depois ele diz que qualia não existem, depois ele diz que talvez existam, e fica um pouco confuso, assim, mas o fato é que, mesmo que exista esse caráter intrínseco lá, né, a vermelhidão do vermelho, assim, não é isso que constitui nossa experiência, né, e a nossa experiência, na verdade, essas coisas, elas entram na nossa experiência para nos dar justamente algumas relações entre as experiências, elas mesmas, né? Então, tu sente a vermelhidão de vermelho porque ela é útil para te sentir também a verdidão do verde e conseguir separar objetos, né? E isso, inclusive, teria uma explicação evolutiva, né? A gente enxerga cores para distinguir objetos, né? E provavelmente o surgimento, né, de cones coloridos na retina e esses objetos bizarros, né, que são os nossos olhos, eles foram úteis para isso, né? Foram úteis para distinguir esses objetos e através da luz, né? E por isso a gente tem eles, né? E aí, pensando no zumbi fenomênico, né? O que o zumbi fenomênico tem que a Mary não tem, né? Que a Mary com TVSS. Na verdade, o que o zumbi não tem que a Mary tem, né? A Mary tem justamente alguma coisa que substitui os qualia das cores, né? Ela tem ali, ela não tem a verdidão do vermelho, a verdidão do verde, mas ela tem um disparo na língua específico que ela interpreta como verdidão do verde. E já o zumbi fenomênico ele não tem nada disso, né? Ele não tem nada, ele não tem nenhum caráter intrínseco que permita que ele possa, então, se manifestar como a gente se manifesta, né? Então, por isso, o zumbi fenomênico, ele seria... e muitas pessoas argumentam, né, que ele simplesmente ele não faz sentido, né? Ele é inconcebível, né? Tchau, mas daí começa a escapar, né? Não, mas logicamente possível, lógica de cada vez mais fraco, até um ponto assim que tudo bem, né? Não tem muito como negar, assim, mas a capacidade explicativa disso, né? A função disso numa teoria da consciência perde muito a relevância, assim, né? Porque aí pensando, por exemplo, no espectro invertido, tu consegue pensar em espectro invertido, né? Mas não consegue pensar num espectro totalmente aleatório, né? Tipo assim, quando eu enxergo vermelho, tu ouve um som de buzina, e depois, quando eu enxergo verde, tu sente um gosto de chocolate, né? A gente pensa sempre no espectro invertido como uma relação também de cores, né? E normalmente elas têm que ser equidistantes de uma outra cor. Então, o meu verde pode ser o teu rosa, se o meu azul for teu vermelho, né? Então, a gente realmente inverte o espectro de cores, assim. Então, o que deixa bastante claro é que, embora o argumento seja inicialmente intuitivo, ele vai perdendo a intuitividade no momento que a gente começa a tentar extrair, né, essa epifenomenalidade quando eu falo epifenomenalidade, né, a incapacidade de causar desses elementos, assim. Então, e isso sugere que, na verdade, o que está em jogo, né, nesses argumentos não é que o cara não tem o qualia, o qual é. Ele tem, porque se ele consegue funcionalmente ser idêntico a outra pessoa, então, na verdade, alguma coisa, algum qual é ele tem que ter que leva ele a ser funcionalmente parecido comigo, né? O que acontece é que provavelmente não tem, no caso da visão cega especificamente, ele não tem acesso a esse qual é, né? Ele tem o qual é de vermelho em algum momento, em algum lugar, o que ele não tem é consciência desse qual é. Então, existe a possibilidade do qual é inconsciente, e inclusive é uma possibilidade que o Bloch, eu acho, contempla, né? Que trata desses assuntos, inclusive. Jéssica, a gente pode correr o risco de ficar sem tempo para discussão. Então... Tá, eu paro por aqui, então.
Não quer concluir as últimas palavras? Não, é isso, sim. Eu queria mais testar o argumento mesmo, ver o que vocês Perfeito. acham sobre ele, assim. Então, ótimo, obrigado, então, Jéssica. Vou passar aqui já, então, para as perguntas.